Olá pessoal, boa noite para vocês, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai ter uma conversa com um dos candidatos a deputado estadual da chapa do PSB e a gente vai conversar com o professor Fernando Ataíde, né, que é um dos candidatos a deputado estadual aqui pela nossa cidade. A gente já vai entrar aqui com ele e enquanto isso, né, a gente vai deixar alguns recados aqui. As lives, né, com os candidatos, nós estamos convidando alguns candidatos, outros candidatos na verdade, e todas as lives ocorrerão da mesma forma, né, com um prazo de 30, no máximo 35 minutos, para ficar igual para todo mundo. Lembrando que essa live vai ficar salva no nosso canal no YouTube e aqui no nosso Instagram também. Olá, professor Fernando, boa noite. Olá, boa noite. Mais uma vez no carro, né? Pois é. Para quem não lembra, né, nas eleições de 2 anos atrás, né, o professor Fernando foi candidato a prefeito de Belford Roxo. Nós fizemos uma série de lives, né, as lives com os prefeitáveis, e curiosamente calhou do professor Fernando fazer a live dentro do carro, igual da outra vez, por causa de compromissos, né, de agenda de campanha. Mas faz parte, o importante é que a gente está aqui conseguindo fazer essa transmissão para que as pessoas possam conhecer seus planos, ideias e projetos. Nunca deixaria de participar de uma live com você, meu amigo. Isso é Muito obrigado. importantíssimo para a democracia dentro de Belford Roxo. Você é importante com o seu canal, leva oportunidade de levar pessoas que não têm oportunidade de chegar em todos os cantos do nosso município e do nosso estado. Então você também é uma peça motriz dentro da democracia de Belford Roxo e agora do Rio, né? Pois é, né? A candidatura de vocês a deputado estadual e alguns a deputado federal, né, proporciona que a gente possa difundir mais a nossa cidade, né, e levar toda essa política local, né, que às vezes não tem esse acesso à grande mídia, né, mas aí a gente faz o nosso trabalho aqui, a gente está convidando, né, várias pessoas e dentro da medida do possível alguns estão aceitando e a gente já tem algumas lives marcadas e hoje com o professor Fernando. Sem enrolação, né, porque a gente tem um prazo de 30 minutos, né, como a gente estipulou para todos os candidatos, de 30, chegando no máximo a 35 minutos. Então, professor Fernando, eu gostaria que inicialmente você se apresentasse, né, para que as pessoas possam saber quem é o professor Fernando, candidato a deputado estadual pelo PSB. Claro. Primeiramente, meu nome é Fernando Ataíde. Para quem não me conhece, não pôde acompanhar as lives anteriores, né? Não me conhece ainda do mundo da política. Eu não sou político, eu gosto de falar isso. Eu sou professor, mas resolvi entrar na política com forma de protesto, com uma forma de tentar fazer algo diferente dos mesmos que aí estão, né? Sou professor de História, Matemática e Direito. Sou pós-graduado em Políticas Públicas e Serviços Sociais e atualmente só trabalho, que eu gosto muito de falar e ressaltar, só trabalho em empresas particulares. Não tenho nenhum vínculo público, tá? Então, é o primeiro passo para conhecer quem é o Fernando Ataíde, tá? E Fernando é um morador ali daquela área de Bom Pastor, Belford Roxo, onde foi criado. Não sou belforroxense raiz, mas sou um belforroxense por adoção, né? Eu sou, na verdade, mineiro, vim de Eugenópolis e hoje resido desde os meus 8 anos ali no bairro de Jardim Bom Pastor, ali em Belford Roxo, né? A minha vida toda ela foi baseada entre Belford Roxo e na Baixada Fluminense, o meu trabalho em si, porque eu comecei, Gil, não sei se você sabe ou se na última vez eu contei como eu comecei com isso. Minha mãe tinha uma escola que, na verdade, não era uma escola. A gente abriu uma explicadora no fundo
da nossa casa. E aí a gente subiu um espaçozinho lá, vou botar assim, a gente tinha uma espécie de garagem, que a gente Uhum. começou ali trabalhando como explicadora, né? Eu, minha mãe, e eu era muito novo naquela época. Depois disso, aos 15 anos, eu comecei a dar aula de informática, porque eu me formei no curso técnico em informática. Então, e aí essa é mais ou menos a minha história, bem resumida, também para a gente não perder tempo nessa apresentação, que eu quero falar bastante aí com você ainda. Então, beleza. Então, inicialmente, eu quero agradecer, né, pelo o aceite do convite. E vamos lá, então, vamos partir para a parte prática, a parte interessante, que é que as pessoas querem Claro. saber quais são as suas propostas, suas ideias, quais são suas bandeiras, né? Esse espaço ele é todo destinado a que você possa realmente falar sobre os seus ideais e sobre quais são as suas propostas para candidato a deputado estadual, né, do Rio de Janeiro. Claro, não mudou muito, sabe? Meu foco sempre principal é atacar a educação, não é atacar de forma negativa, é atacar investimento, atacar em trazer mais educação e menos violência, menos armas. Nós temos que investir de forma pesada. E o meu principal projeto que eu tento propor hoje é a questão do ensino integral realmente efetivo funcionando, a escola aberta aos finais de semana, levando esporte, cultura e lazer para essas crianças, tirando elas da rua, porque os pais estão trabalhando nos finais de semana também. Então é necessário que o Estado atue dessa forma, trazendo essas crianças para mais próximo da escola, né, e do corpo ali. Como já havia um projeto, eu sempre cito isso, esse projeto, o Fernando, aquilo que é bom a gente tem sim que copiar. E também um projeto que a gente está lutando aí para tentar ver se o governo do estado assume essa responsabilidade em virtude do coronavírus, de pegarmos e colocarmos explicadoras pagas pelo próprio governo do estado. E assim a gente vai pegar profissionais, professores em formação, professores já recém-formados, e trazer para poder eles receberem um pequeno reconhecimento, uma espécie, não vamos chamar de salário, porque a gente tem que fazer uma verificação geral, mas inclusive o próprio Freixo leva essa bandeira, entendeu? E é uma bandeira que eu também levo, de tentar pegar esses profissionais, a gente vai dar uma oportunidade para esses profissionais que estão até fora do mercado e vai atender essas crianças que ficaram nesse período da pandemia com a educação fragilizada, sabe, Gil? Porque não é a mesma coisa do que você pegou crianças que moram em Belfor Roxo, eu moro no Bom Pastor ali, eu sei que às vezes para pegar esse sinal de internet ali é horrível, entendeu? E muitos tiveram que usar sinal de internet de celulares, não tem internet Wi-Fi em casa, aqueles poucos que tem não conseguem utilizar. Sejamos sinceros, até questão de computadores é muito difícil para as nossas crianças, né? Então, assim, houve um desfalque na educação, no ensino básico das nossas crianças, e isso tem que ser revertido, né? Tem que dar uma chance para essas crianças. Também o que eu sempre prego e falo nós não temos que criar grupos, porém a gente tem que facilitar a entrada, a educação da pessoa, do jovem, do adolescente. Porém, muitos falam assim, vai fazer mais divisões, mais divisões. Não é divisão. A minha ideia é que aquele que estudou o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas tenham acesso à faculdade, tem um acesso maior, maiores oportunidades e mais vagas designadas para essas pessoas. Por quê? Porque é desonesto, Gil, você pegar uma pessoa que estuda num colégio de ponta na Zona Sul e botar para competir com uma pessoa que estuda dentro do, sei lá, não vou falar um bairro para não tornar pejorativo, mas Dentro de uma dentro do nosso comunidade, município, dentro de uma comunidade, dentro de uma com baixo vamos recurso, né? chamar,
Hoje a gente chama de comunidade, mas a verdade é que é a favela mesmo. Legal. Entendeu, Gil? Então, assim, a gente sabe. Eu sou morador ali, eu morei muitos anos da minha vida dentro do Gogó da Ema. Então, tipo assim, a gente sabe o que a gente passa ali, entendeu? Então, imagina só você querer equilibrar. Ah, mas essa criança tem que estudar. Não, ela não recebe o mesmo estudo, ela não recebe a mesma educação. Não é só pelo profissional. O professor, às vezes, que dá aula na escola ali em Belford Roxo, é o mesmo que vai dar num curso preparatório ou numa escola lá para baixo. Só que o conteúdo é diferente, o material é diferente, ele tem capacidade para poder puxar. Aquele aluno lá, ele tem um material adequado, ele vai ter inúmeras coisas para poder fazer esse trabalho. Enquanto os nossos alunos da rede pública têm um déficit. Déficit é visível. Às vezes eles não têm o que nem comer, eles vão para a escola mais para comer do que para poder estudar, infelizmente. É uma realidade. Então, a partir do momento que a gente coloca um ensino integral, a gente dá estudo para essas crianças, porque não é botar lá dentro da escola para ficar zanzando, não. Entendeu? Ali vai ter uma alimentação, um café da manhã, um almoço, um lanche à tarde e sair com alguma coisa, porque nós temos capacidade financeira sim para fazer isso. Entendeu? Não é invenção, não é nada absurdo de se pensar. Essa sua ideia de ensino de tempo integral também integraria o ensino profissionalizante? Faz parte dessa ideia? Sim, porque olha só, Gil, eu pego um profissional, vamos supor um profissional que canta hip hop, um profissional da cultura, pego uma pessoa dessa da cultura e coloco para ensinar um pouco uma das aulas dentro desse segundo tempo ali no decorrer dessa semana de estudos para esse aluno. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou gerando emprego, que é muito importante para a gente retornar, voltar a caminhar, e ainda estou dando cultura e educação para uma criança que ficaria às vezes em casa, presa ou jogada na rua, não por coitado, não culpa dos pais, e sim porque os pais às vezes trabalha muito, chega em casa à noite e não tem condições de botar ela num curso. Hoje a gente tem que trabalhar com inglês e espanhol, temos professores de português e inglês saindo de faculdades aí que não tem uma oportunidade, e essa já seria a primeira oportunidade desses profissionais, Gil. E como é que a gente ia fazer? O próprio Estado iria repassar esse pagamento como forma de custeio por estar ensinando as nossas crianças nesse período integral. Aí, exemplo, no sábado. No sábado, a escola vai ficar aberta para quê? Para proporcionar um esporte, mais lazer, entendeu? E aí você está trazendo a criança para o corpo da escola, você está trazendo, ela vai passar a entender que aquilo dali é dela. Aquele espaço é meu, eu tenho que cuidar. Aquilo dali é meu, olha, não faz isso não, vou cuidar, não pincha não, não mancha não, porque senão depois a gente vai ter um gasto aqui que não é necessário. A criança vai começar a entender. Eu digo criança, quando eu falo criança, é criança e adolescente, né? Porque a gente tem um intuito de visar esse segundo segmento da educação e o ensino médio. Porém, o principal hoje em dia, que é a educação infantil, está sendo levada à moda empurrando com a barriga. Por quê? A educação infantil é o primeiro passo da criança na vida escolar. A creche é importante demais para muitos pais. Só que o que acontece? Eu me propus a criar um sistema único que vai dar visibilidade, porque hoje não faz sentido você ter internet, aplicativos, etc., e você ter que ficar em pé numa fila para poder você fazer um cadastro do seu filho na creche. E você também tem que ter a coisa pública, como eu digo, tem que ser pública. Então você tem que ter também ali, ó, qual é a posição do meu filho na creche? Eu quero saber, abriu tantas vagas agora, abriu uma creche em tal lugar. Qual é a posição? Ah, meu filho é o número 50º. Ah, meu filho é o segundo da lista. Opa, ele já vai entrar. Então, essa coisa tem que ser pública, tem que ser, não é por
por pedidos, por jeitinho, por não Favores. favores, entendeu? E isso só vai refletir na vida do cidadão. O cidadão belforrochense, o cidadão fluminense, o cidadão tem que entender que esses favores deveriam ser direitos. Na verdade, são direitos. São direitos. Deveriam ser executados direito. Então, a partir do momento que a gente não tem cidadão cobrando, a gente tem essa coisa, quando você vê que aquilo que é de direito está sendo tratado como um favor, você já começa a se preocupar, né? Então, esses são os principais pontos que eu hoje super valorizo, principalmente a educação. Saúde também, porque é muito importante a gente falar, Gil, com relação à saúde, educação, segurança pública, todas essas áreas que são públicas têm que ser revista. Revista no sentido de que vamos fazer levantamento, balancetes, aonde que a gente tem que investir mais, temos que investir nos profissionais, tanto na segurança pública, quanto na saúde, quanto na educação. Aí é uma peneira. Temos que investir na pessoa, no material humano, porque muitos ali estão ali fragilizados, muitos ali estão largados, porque o Estado faz isso com muitos desses profissionais. Ó, você tá lotado aí, ó, pum, se vira. Às vezes o profissional não tem um gaze para trabalhar dentro do hospital, o professor não tem um giz, e o policial é colocado aquelas armas enferrujadas na mão dele e manda ele entrar dentro de uma comunidade fortemente armada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem que investir nessas pessoas, tem que investir nesse material humano, tem que ter psicólogos para trabalhar com esse pessoal, entendeu? E começar a dar vida ao Estado, começar a dar direitos que são garantidos de volta a essas pessoas. E aí trazer essas pessoas para a gente, começar a fazer a coisa andar. E a coisa vai andar tão bem, Gil, que vai ser fácil de trabalhar. Só que todo mundo que entra, ninguém começa a ver isso. O mais importante, você vai tratar o seu funcionarismo público bem, e o seu funcionarismo público vai tratar as pessoas bem. E isso é uma coisa viciosa, é um ciclo, né? E você vai estar. Aí as pessoas vão ver aquilo dali, opa, caramba, ele me deu um bom dia, boa tarde, boa noite. Que as pessoas hoje estão carentes disso, das palavras básicas de tratamento, a cordialidade, sabe? Então, meu ponto de vista é esse, a gente começa pela educação. Com a educação a gente vai mudar o mundo, eu tenho certeza disso. Mas principalmente a educação. E hoje eu tenho propostas concretas. Eu não estou entrando nessa de aventureiro não, Gil. Porque se fosse para entrar como aventureiro, eu nem tentaria. Eu nem tenho o sonho eu tenho o sonho de entrar para mudar as coisas de verdade, sabe? Fazer diferença na sociedade. Minha vontade maior, eu sempre falo para alguns amigos mais próximos que eu sou meio utópico, eu sou aquela pessoa que muito visionária, eu quero fazer diferença, só que eu quero também conquistar essas pessoas, esses eleitores que, política é tudo igual, não, negativo, política não é tudo igual não, você que não achou o político correto para você votar e não anule seu voto, não zere, pesquisa, vá lá, cobre depois desse cara que votou em você, entendeu? Ou melhor, perdão, voltando aqui a fita, cobre desse cara que você votou, entendeu? Se o cara falou para você que, olha, vamos lutar por educação de qualidade e ensino integral. Opa, o professor Fernando se elegeu, mas ele não lutou pelo ensino integral. Opa, vamos cobrar ele. Redes sociais estão aí para isso, entendeu? Então, a gente tem que começar a mudar a nossa filosofia de política. Política não é questão de favor, a gente tem que colocar pessoas mais capacitadas lá dentro para poder cobrar o direito que são nossos, garantido. Entendeu? A partir do momento que o Fernando começou a ver isso, eu comecei a,
opa, não tá seguindo por essa linha. E foi aí que eu gerei essa revolta minha, me fez me posicionar a candidaturas, né? Porque antes não era um interesse meu, não estava no meu anseio de ser candidato a nada. Só que a partir do momento que eu comecei a ver que havia necessidade de você poder fazer, ter pessoas que é do meio da gente, porque o candidato ele é aquela pessoa que mora ali perto da tua casa, aquela pessoa que é a mesma pessoa que você não tem que idolatrar, você tem que sim ter sua posição, seu voto ali, ter Ideologia a sua partidária até, ideia. né? Não, sim. Hoje, eu vou te ser bem sincero, muitas pessoas levantam bandeiras que não sabem nem o que estão discutindo. Já vieram, professor, mas você pega suas crianças e fala para elas serem comunistas. Eu falei, quem disse? Nem eu sou comunista. Você não sabe nem o que é comunismo. Então, assim, eu gostaria que as pessoas, antes de debater um assunto, ela pegasse e folheasse, não olhasse só um Facebook, um WhatsApp, aquelas correntes que é passado, entendeu? E começasse a verificar as fontes, que aí a gente vai ter o quê? Políticos conscientes. Porque enquanto conseguirem fazer manobras com informações que são verdadeiras, transformando elas em verdades, a gente vai ter políticos que estão aí, como o antigo governador Wilson Witzel, assim como o Bolsonaro com 107 imóveis que foi declarado e 51 é só no dinheiro à vista, mas naquela época ele não tinha Pix, né? Então a gente vai relevar. Então por isso que ele pagou em dinheiro vivo. Mas temos que levar informação. O meu intuito quando me candidatei foi esse, não foi atacar A ou lado B, mas sim da gente começar a mostrar a verdade, aonde que a verdade está obscura ou omissa, a gente vai levar essa verdade, entendeu? Eu vejo muitos falando, mas eu não vou falar qual é o município, não vou falar que é o meu município, não, do famoso robô mais fez, mas no meu município estão fazendo isso. E isso não pode ser um critério, gente. Ele não tem que roubar e tem que fazer. Então, assim, essa coisa do mais ou menos errado é menos pior, entendeu? Isso tem que acabar. Enfim, eu acho que essas ideias minhas têm a capacidade de a gente começar a mudar, inclusive a nossa Baixada Fluminense, que é tão carente. E começar a criar, quando você me pergunta a questão de cursos técnicos, tipo uma Cefet, uma Faetec, mais próximo ainda, e expandir as que nós já temos, expandir Mas bem aparelhados, concursos. né? Sim, são tudo muito travado, muito aparelhado pelo próprio Estado. E acaba, a educação não consegue agir, sabe? Certo. O meu sonho mesmo é ver o antigo CIEP do Brizola realmente tendo aquele intuito, aquilo que ele era para ter sido, o que ele já foi um dia e que ele não conseguiu alcançar o viés final que era para ser, sabe? Enfim, esse é a utopia do Fernando. Eu acho interessante quando você fala sobre essa questão da tecnologia, né? A gente tem tanta tecnologia à nossa disposição e a gente tem que ver mães e pais nas filas, nas portas de escola, madrugando, virando noite Sim, para é um poder conseguir absurdo. vaga. Não é só isso, não. Não existe Você isso, tem né? A gente está no século XXI, né? Gil, não é só educação que você pode Sim, criar um sistema, você pode criar um aplicativo único, tanto para educação quanto para saúde, porque é um absurdo. A pessoa tem, um senhor de idade tem problema de visão. O que eles fazem? Tem que ir 2, 3 horas da manhã para a fila para conseguir pegar os primeiros números na fila para poder ver uma possível cirurgia. Enquanto a gente pode fazer isso tudo, de que forma? Tá na palma da mão. Aí vai falar, Fernando, mas tem pessoas que não vão conseguir. Sim,
Mas essas pessoas têm filhos, netos, vizinhos, e se elas não conseguirem, aí sim elas vão para o atendimento presencial. Imagine o quanto de pessoas que isso vai diminuir no atendimento presencial. Entendeu? E as filas tem que ser assim, ó. Fila. Se o Fernando for lá para ser atendido, tem que estar lá o nome na fila do Fernando, ó. Fila tal, Fernando tá lá, ó, esperando cirurgia tal. Tem que ter essa transparência, sabe, Gil? Eu acho que a coisa pública está muito escondida. Uhum, não entendo. A gente vem acompanhando as notícias, né? E a gente vem cada vez mais tendo certeza disso, né? Que é tudo muito obscuro, né? A gente realmente precisa de uma luz, né? Para poder as pessoas enxergarem melhor o que realmente é a política e os seus direitos, né? Frente à política de uma forma geral ou aos políticos, né? Nota-se, né, que a campanha do senhor é baseada ela como pilar principal na educação, né, mas que não deixa outros pontos fora, né, como a segurança, a saúde e outros pontos mais. Eu gostaria, só para poder a gente manter dentro do nosso prazo, né, a gente tem 4 minutos para fechar os primeiros 30 minutos, e aí, se for o caso, a gente estende, né, mais 5 minutos, como se fosse uma réplica, uma tréplica, seria mais ou menos isso. Essa é a ideia, né, desses 5 minutos posteriores, no caso ele não conseguir finalizar nos 30 minutos. Então, assim, eu não quero tomar o tempo do senhor, né? Não, Se que a pessoa isso. quiser fazer pergunta, alguma coisa, a pessoa está sempre... a página está disposta, né, a ler as perguntas para os candidatos, então quem quiser ou tiver alguma dúvida aí também pode se manifestar. Teve alguns comentários, né, algumas pessoas dando boa noite e tal. Pode, Teve por um favor, me comentário. seguir também. Sim, né, a gente pede isso, né, que as pessoas sigam, né, a página do professor Fernando Taíde, né, vai ficar salvo aqui no nossa publicação, para que vocês possam conhecer as ideias do professor Fernando, que está sendo sempre publicadas lá. Teve um comentário do Antônio Caldas, ele disse que se não mudar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, esse país não vai mudar nunca, né? A gente precisa realmente sempre de renovação, e pessoas não menosprezando as pessoas que têm mais experiência, né, na política, mas a gente precisa de pessoas mais novas, com ideias mais novas, né, que tenham a modernidade a seu favor, né, a juventude a seu favor, para poder buscar as coisas que são mais próprias do nosso tempo atual, né? E eu acho que o professor Fernando, com essa sua juventude, vai trazer isso também, né? E então, como eu estava dizendo, a gente está agora com um pouco mais de 3 minutos. Eu não quero tomar o tempo do senhor e deixo para as considerações finais, agradecimentos, fazer a sua campanha, né? Divulga o número, que isso é muito importante, né? Sim, sim. A sua legenda, né? Fica à vontade, professor Fernando. Então, mais uma vez eu tenho que te agradecer, Gil, por esse espaço. Eu sei que a gente vai alcançar aí um número de visualizações altíssimos aí. Eu sei que esse seu espaço é muito conhecido na internet, na área de Belford Roxo, A gente onde a trabalha para isso. comunicação, aonde a nossa comunicação ela já é travada, né? A gente sabe ali que nós temos uma mídia forjada e comprada, e eu não tenho medo de falar. Qualquer mídia que estiver disponível a querer contestar o que eu estou falando não é o Ig Belford Roxo, não é o Gil, é o Fernando Ataíde, entendeu? Eu estou com meus espaços, minhas redes todas abertas para poder falar comigo e falar diretamente. Não tem essa de assessor, não. Vai falar comigo mesmo. Porque tudo que vai para minhas redes sou eu que passo. Eu que vejo. Se tiver algum erro lá, infelizmente a gente erra também, mas a gente tenta acertar mais do que errar. Então, eu sou filiado, presidente do PSB de Belford Roxo. Estou hoje vindo candidato a deputado estadual. Meu número é 40321. Eu peço a vocês para dar um voto de conscientização, um voto de clareza na política, um voto de juventude para renovar. Eu falo que a juventude ela é capaz de mudar o mundo, e políticos, eu não sou político, mas político tem que ser que nem fralda de neném, tem que trocar de hora em hora. Entendeu? Porque quando fica lá, fica viciado. E se o professor Fernando se eleger e vocês gostarem do trabalho dele, é uma coisa. Se não gostarem, tirem ele de lá, que o voto tem essa capacidade. Então eu vou pedir mais uma vez
para divulgarem para todas as pessoas que vocês tiverem como chegar. Fala para os seus amigos, familiares. Olha, eu vi esse cara aqui jovem, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Pode me falar também, se você não gostar de algo. Pode entrar lá e falar, olha, eu acho que aqui tem que melhorar. Porque eu sou uma pessoa em construção e a gente nunca sabe tudo. A gente sempre está aprendendo, sempre está conquistando novos olhares. Então, tem muita coisa ainda que eu tenho que incorporar aos meus projetos de governo, de cobrar o então governador em 2024. Eu peço voto hoje para mim, né, primeiramente, como candidato a deputado estadual, e vocês vejam bem em quem vocês vão votar, tanto para a presidência quanto para o governo do estado. Hoje eu estou apoiando o governador Freixo, né? Caminho com ele, peço voto para ele, que também é do meu partido 40, peço voto para o meu senador, que é um amigo que eu tenho e que é um cara de palavra extrema, que é o querido deputado federal Alessandro Molon, que hoje concorre ao Senado, apesar de todos os intempéries, tudo que tentaram fazer contra o meu amigo lá, tentaram tirar o nome dele de tudo quanto é forma, mas o Molon é guerreiro e continuou, e o número dele é 400. Se puderem votar, votem, faça essa colinha. Se não tiver essa colinha, pega essa colinha comigo e anotem depois. Olha, eu quero seu material, tem material para dar à vontade. Eu estou andando o estado inteiro para distribuir materiais e a gente conseguir chegar a esse número de votos, tá? Que eu não sou ninguém sem vocês. E eu não tenho compromisso com mais ninguém, com um grupo de empresários, não tenho compromisso com grandes elites. Meu compromisso é simplesmente com a pessoa comum que mora no meu bairro, que mora no meu município, que mora no meu estado. Porque eu quero construir um estado melhor, não é para mim não, porque infelizmente eu não vou conseguir ver, mas talvez para os meus filhos e netos e para os filhos de vocês que estão assistindo e netos, né? Que infelizmente a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez, mas eu quero ser essa sementinha que vai fazer essa diferença lá na LERJ. Então, lembre desse número, não é difícil, 40 3 2 1. Obrigado, Gil, mais uma vez. Agradecer a minha querida companheira, minha esposa, né, que está sempre comigo aí nessas lutas de campanha. Sei que é complicado, a gente não consegue, às vezes, nem se ver direito, mas a gente está aí e eu não abandonei meu trabalho, continuo dando aula. Eu acho que tem aqui alguns alunos meus aí. E, enfim, Gil, eu agradeço muito mesmo pelo espaço. Peço desculpa pelo atraso a todos que estão assistindo, a você, mas eu tive que parar num local melhor para a gente poder fazer essa live com mais tranquilidade. Não, com certeza. O professor Fernando está vindo da região dos Lagos, né? Voltando para Belford Roxo, né? Então, está correndo o estado, né? Isso faz parte da corrida eleitoral, né? A gente entende e eu reforço, né, o agradecimento, porque aí tem uma aluna sua aqui, a minha aluna do 6º ano. Está dando um alô aqui. Não deixa eu mentir. Eu continuo trabalhando, viu, gente? E a empresa privada. O professor Fernando está chegando aqui já no limite, né, do nosso prazo pré-estabelecido para poder fazer essa entrevista. Mais uma vez, a gente do IG Belford Roxo, eu e em nome do Davi também, a nossa equipe do IG Belford Roxo, a gente agradece por ter aceito tão solicitamente, né, esse convite, né, de participar dessa live, expondo essas suas ideias e projetos, reforçando a ideia, reforçando o aviso para todo mundo. Essa live vai ficar salva no Instagram e no nosso canal do YouTube, então vocês podem compartilhar para outras pessoas, para poderem conhecer o candidato, né, o professor Fernando Taide. E se vocês puderem divulgar, salvar, compartilhar, dar like, isso ajuda bastante no nosso trabalho, né? A gente sempre pede isso porque, infelizmente, no Instagram, números fazem a diferença, a quantidade faz a diferença. Mas nem por isso a gente deixa de manter a nossa qualidade aqui. Então é isso. Mais uma vez a gente agradece a todo mundo que participou. Lembrando aí, o número do candidato é 40321, deputado estadual pelo PSB, o professor Fernando Taide. É isso, então. Mais algum comentário, professor? Se vou deixar aqui mais uma ponderação
que até antes de dia 2 de outubro vamos fazer mais uma live agora, que não vai ser dentro do meu carro, beleza? Deve ser. Boa noite a todo mundo. Tchau, pessoal, e até a próxima live. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. 40321, não esqueçam.